Oi, crianças, todo mundo bem? Olha só, para nossa aula de história, o conteúdo é a família ao longo do tempo, diversão de sobra. Por que fala sobre a família? Porque é através da família que nós temos alguns ensinamentos, alguns princípios que aprendemos desde criança. Aqui no livro cita como exemplo os índios, que eles aprendem brincando. Através das brincadeiras, eles aprendem a serem fraternos. O que é ser fraterno? É você ser irmão, é você ser cuidadoso, é você ajudar as pessoas que mais precisam, é você cuidar de alguém que está sofrendo, que está doente. Então isso é ser fraterno. No livro mostra como exemplo os índios, por quê? Porque eles foram os primeiros habitantes. E aí eles viviam em comunidades e viviam em função de aprender o que os pais faziam, né? Por exemplo, eles ganhavam um arco e flecha para brincar, mas tinham um ensinamento com essa brincadeira. Eles aprendiam, os meninos ganhavam um arco e flecha, mas eles eram treinados a pontaria e às vezes acompanhavam os pais em caçadas, porque eles viviam da caça e da pesca. E o objeto que eles usavam era o arco e a flecha. As meninas ajudavam as mães na colheita, né? E depois elas ajudavam a preparar os alimentos. No texto fala um dos alimentos que elas preparavam, que era um tipo de panqueca de mandioca, o beiju. As crianças, meninas, ajudavam as mães na colheita e a fazerem os alimentos. As crianças indígenas também se divertiam muito com os animais. Já pensou? Elas viviam junto com macacos, com coatis, com papagaios, né? E com isso, com essa convivência, elas aprendiam a cuidar desses animais, a respeitar esses animais. Não matavam, né? Não batiam, cuidavam com amor daqueles animais. Então, isso é diversão. E isso é família, porque a família nos ensina coisas boas. É através das famílias, dos nossos pais, que nós somos as pessoas que somos. Tá bom? Hoje, a família é muito diferente das famílias de antes, porque as famílias de antigamente, elas tinham como propriedades animais, móveis, casas, entre outros pertences. Era o quê? Era uma família formada por isso. Hoje, as famílias diminuiu muito a quantidade de filhos. A maioria das famílias, o casal tem 1 ou 2 filhos. E antigamente não. Antigamente tinham vários filhos. Só porque o núcleo familiar existe na sociedade e ele precisa viver e mostrar a importância da família, né? Uma família antiga ou uma moderna tem sempre os mesmos objetivos, que é o quê? Compartilhar amor, segurança, respeito, independente da quantidade de pessoas que fazem parte dessa família. Só que existe também, é muito comum hoje na nossa sociedade,
casais que decidem não viver mais no mesmo lar, ou seja, se separam, né? Se divorciam, mas o que? Eles passam a morar em casas diferentes, só que continuam o que? Com o mesmo núcleo familiar, ensinando os filhos, mesmo em casas separadas, a terem respeito, a serem cuidadosos, né? Viver em união. Então, independente se o papai e a mamãe moram junto ou não, existe este ensinamento, né? O núcleo familiar, ele surge os parentes, membros da família, do pai e da mãe. Por isso que nós temos avós paternos e avós maternos. Avós paternos é do lado do papai, avós maternos do lado da mamãe. Nós temos tios, tias, primos, né? Primos de primeiro, segundo e terceiro grau. O que é de primeiro grau? É o primo que você tem que é filho da irmã da mamãe ou da irmã do papai. Ele é o seu primo de primeiro grau. E aí depois já vem de segundo e terceiro grau, que já é mais distante, né? O filho do meu primo, entendeu? Ou seja, esses outros membros da família geralmente têm o mesmo sobrenome ou o nome que caracteriza a família. Em nossa sociedade, junto ao nome, as pessoas devem receber também um ou mais sobrenomes, que podem ser do pai ou da mãe ou de outra pessoa da família. Pelo sobrenome, é possível uma família construir uma árvore genealógica e descobrir a sua origem. Quando a escolha de nossos nomes, às vezes acontecem de homenagens aos pais ou aos avós. Podem acontecer também homenagens aos, por exemplo, aos tios e às tias. Olha só, quando uma criança recebe o mesmo nome do pai, sendo o nome do pai ou da mãe, acrescenta-se Júnior, filho ou segundo. Se for menina e for receber o nome da mãe, acrescenta-se filha. Por exemplo, Maria, filha, quer dizer que a Maria tem o mesmo nome da mãe dela. Ou então, João, neto. O João tem o nome do avô, ele recebeu neto, porque o avô dele chamava João. João, filho, ele pegou o nome do pai, entendeu? E quando vai homenagear, por exemplo, o tio ou a tia, né? Vai acrescentar-se a palavrinha sobrinho ou sobrinha. É importante sabermos tudo o que nos diz respeito, principalmente em relação ao nosso primeiro nome. Saber quem escolheu, né? O porquê que escolheu esse nome, pois ele nos identifica por toda a nossa vida. Então, faz uma entrevista com o papai e a mamãe aí. Pergunta: quem escolheu o seu nome? Por que escolheu esse nome para você? Tá bom? E depois me manda uma resposta. Antes de tudo, quero pedir: dá o seu joinha no nosso vídeo, deixa um comentário, tá bom? Beijo, estou morrendo de saudades.